Mateus capítulo 5. Ninguém disse uhul. Amém. Verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que antes foram de vós. Feche os seus olhos, ore pela minha vida nessa noite. Peça ao Espírito Santo que me dê graça para compartilhar essa palavra ao seu coração. Pai, muito obrigado a Deus pela leitura da tua palavra. Que o teu Espírito esteja, meu Deus, ministrando, falando aos nossos corações de uma maneira sobrenatural. Deus, só sabe como eu orei, como eu chorei em cima dessa palavra, pela vida do teu povo, ontem, hoje à tarde. Deus, que o teu Espírito possa ministrar aquilo que está no teu coração, Pai, de uma maneira como só o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, presta atenção. Se nós formos estudar sobre o texto mais a fundo, você vai ver que o Mestre Jesus, ele havia acabado de reunir ali os seus 4 primeiros discípulos. E havia também uma multidão próxima a Jesus. E Jesus, então, naquele momento, ele começou a descrever o tipo de vida que ele queria que os discípulos tivessem, que os discípulos levassem. O problema é que, mesmo sabendo de muitas coisas, trazendo para os nossos dias de hoje, grande parte das pessoas sabem o que devem fazer, mas não fazem. Eu acredito que algum dia na sua vida você já foi em algum lugar, e quando você chegou naquele lugar, você viu que não era como eles tinham falado que era para você. Já aconteceu isso com alguém aqui? Talvez você viu uma foto e você achou a foto bonita demais. Talvez a pessoa que te vendeu a propaganda, ela falou muito bem do local, mas quando você chegou, era totalmente diferente daquilo que disseram. Porque as pessoas às vezes vendem uma imagem mentirosa das coisas. E o problema é que no meio do cristianismo, no dia de hoje, muitos de nós também temos feito isso. Como assim, pastor? Às vezes nós temos vendido uma imagem de um evangelho diferente daquilo que está escrito. Porque nós pregamos uma coisa, pregamos até mesmo a Bíblia Sagrada, mas quando as pessoas olham para nós, elas veem uma pregação totalmente diferente daquilo que é falado, daquilo que nós apresentamos para elas. Jesus começou o sermão com palavras que aparentemente se contradiziam, para mostrar para mim e para você que se nós queremos viver para Deus,
nós precisamos estar dispostos a fazer totalmente o contrário daquilo que o mundo faz. Você precisa viver uma vida contrária àquilo que o mundo prega, a nova moda do mundo, aquilo que o mundo propõe para nós. O cristão tem que viver diferente. Se você for ler a última mensagem do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, verso 6, a Bíblia traz uma palavra: e ele irá restaurar os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O Antigo Testamento termina com um aviso de maldição. Já o Novo Testamento começa com uma promessa de bênção. Bem-aventurados. O Novo Testamento, ou melhor, o Antigo, ele demonstra a necessidade de salvação do homem. E a mensagem do Novo Testamento, na verdade, oferece o Salvador à humanidade, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Só que Jesus, ele tinha que começar o seu sermão com uma apresentação adequada da lei, para que as pessoas ali naquele momento conseguissem reconhecer os seus pecados e então estar abertas para receber a oferta de salvação. Jesus então começa a falar o Sermão da Montanha. E eu falo que o Sermão da Montanha, domingo passado nós ministramos lá no finalzinho, capítulo 7. E vamos nos próximos domingos falar também algo. O Sermão da Montanha, ele é o manual do cristão. O manual de vida de todos os servos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, para pensar comigo. Quem sabe mais sobre um produto do que o próprio fabricante? Ninguém. Quando você compra um produto em uma loja, vem dentro da caixa um manual de instruções, não é assim? Para ensinar você como você deve se comportar ali com aquele aparelho, com aquela determinada coisa. O fabricante, ele imprime nesse manual as especificações para você entender o que aquele objeto pode fazer, não pode fazer. Assim é a nossa vida com Deus. Toda nação tem uma constituição, leis que eles precisam obedecer, atitudes que eles devem ter, e o mesmo acontece no reino de Deus. Nós cristãos também temos uma constituição, o Sermão da Montanha. O problema é que a maioria de nós vivemos a nossa vida sem consultar o manual do fabricante. Vivemos a nossa vida sem perguntar a Deus, sem buscar uma orientação já deixada para nós escrita nesse manual chamado Bíblia. E aí, em muitas vezes, nós damos com a cara na parede, nós sofremos consequências. Por quê? Porque nós não consultamos aquilo que Ele deixou escrito para nós. Mateus 5, verso 1, 2. Jesus, ele ensinava ali o sermão aos discípulos. Havia também uma multidão ali perto, mas essa palavra é para discípulo. Essa palavra não é para quem está distante. Essa palavra não é para quem está lá fora, é para nós. Havia uma multidão ali, mas Jesus, ele dirigiu-se principalmente aos discípulos. Então entenda uma coisa, o Sermão da Montanha não foi endereçado aos judeus ali do Velho Testamento, aos gentios, mas aos discípulos. Então isso mostra que aquela palavra não era para produzir salvação em ninguém, mas era para orientar aqueles que já são salvos em Cristo, como eu e você. Então entenda uma coisa, Jesus começa dizendo: bem-aventurados são os pobres ou humildes de espírito. Eu quero falar com você hoje talvez só de duas bem-aventuranças. Nos próximos domingos nós vamos ser mais objetivos. Mas a primeira qualidade de um cristão genuíno é ele ser humilde de espírito.
Porém, para nós descobrirmos o que é essa virtude, nós precisamos descobrir o que não é. Muitas vezes humildade para muita gente é confundido com pobreza material. Você já deve ter visto isso aí. Tem gente que pensa que Deus ama mais o rico do que aquele que é mais pobre. Mas Deus ama a todos de maneira igual. Tem muitos ricos que pensam que por ter dinheiro não precisam depender de Deus. E já o pobre, como ele não tem riqueza e ele só tem Deus de consolo para ele buscar, tem muita gente também que diz que pobreza então mostra dependência de Deus. Mentira. Porque eu também já vi muita gente desprovida de riqueza material, mais arrogante do que pessoas ricas. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser humilde de espírito não é ser bobo, não é ser ingênuo, não é ser ignorante. Ser humilde de espírito é ser livre de orgulho. Pastor, quem é uma pessoa humilde de espírito? É aquela que reconhece a sua pobreza espiritual. Essa é humilde de espírito. E traduzindo esse texto com essa palavra, eu poderia ilustrar, ou seja, bem-aventurados aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Esse é o pobre de espírito. Aqueles que percebem que sem a graça de Deus, eles não são nada. Você pode ter dinheiro, você pode morar numa ótima casa, mas sem Deus você não é ninguém. Você pode ter muitos funcionários, você pode ser patrão de uma grande empresa, você pode ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, mas sem Deus, como eu ministrei semana passada, daqui a pouco essa casa vai cair. Porque a casa que permanece de pé é a que foi construída na rocha. É aquela pessoa que tem a consciência de que necessita de Deus o tempo todo. E disse o Senhor Jesus que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. O que é o reino dos céus, pastor? Reino dos céus é o sinônimo do reino de Deus. E você precisa entender que quando uma pessoa faz parte de um reino, ela tem um rei sobre ela. Ela tem alguém que exerce o senhorio sobre ela. Então, o reino dos céus requer obediência completa ao rei. Você precisa entender isso. Nós aprendemos a orar na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa o quê? Que a partir de então, o meu reino se vá e o reino de Cristo seja estabelecido na minha vida. Mas infelizmente não é isso que nós temos visto. Eu falo que a oração às vezes do Pai Nosso é uma das orações mais hipócritas que as pessoas fazem. Primeiro que elas pedem que o reino de Deus venha, e aí Deus deseja colocar o reino, o senhorio dele sobre as pessoas, e elas não permitem. Nós falamos, Deus, perdoa os nossos pecados como eu perdoo os meus devedores. Mentira, porque tem muita gente que não perdoa e quer ser perdoado. Então, infelizmente, ser pobre de espírito significa depender de Deus totalmente. Isaías 66, 2. A Bíblia diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. A este eu estimo, ao humilde e ao pobre de espírito, que treme diante da minha palavra. Jesus, ele contou uma parábola do fariseu e do publicano. E ele falava de certas pessoas que confiam em si mesmas, crendo que são justas por aquilo que elas fazem de bom, por aquilo que elas talvez ajudam o outro, e eles viam as outras pessoas com desprezo.
E Jesus então falou desse fariseu, que estava ao pé do templo orando, e ele olhava orgulhosamente ali e começou a recitar as virtudes que ele tinha. E ele olhava o publicano que estava perto dele e dizia: ó Deus, obrigado porque eu não sou como esse pecador aqui do meu lado. Está escrito lá em Lucas 18, verso 10 ao 14. Trazendo para a nossa realidade hoje: oh Deus, obrigado porque eu não sou como aqueles que não vão ao culto. Eu vou ao culto todo domingo, eu sou dizimista, eu sou fiel à minha igreja, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, não como esses aí. Já diz a Bíblia que o publicano, ele batia no peito, ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim porque como eu sou pecador. A Bíblia diz que Jesus então fala que aquele homem saiu dali justificado, porque ele reconheceu ser pobre de espírito. Reconhecer, querido, ser pobre de espírito é reconhecer a sua necessidade absoluta de Deus. Quando Deus chamou Moisés para tirar Israel do Egito, Moisés confessou para Deus a sua indignidade, e Deus usou Moisés para fazer uma obra extraordinária. Quando Pedro, querido, tem os seus primeiros momentos ali, Pedro ele ainda era agressivo, arrogante, orgulhoso, mas quando Jesus milagrosamente operou ali aquela maravilha, e Pedro ele pescou grande quantidade de peixe. Lucas capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que Pedro pediu que Jesus se afastasse dele. E Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pedro reconheceu quão pobre ele era. Paulo se tornou o maior de todos os apóstolos. Só que Paulo ele diz em Romanos 7, verso 19, eu amo essa palavra. Paulo diz: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Lá em 1 Timóteo, Paulo olha para ele e diz assim: eu sou o principal dos pecadores. Paulo reconheceu que ele poderia estar fazendo muitas coisas para Deus, mas ele era pobre de espírito. Eu gosto muito de ler biografias de alguns homens, e um dia estava estudando sobre Agostinho, e Agostinho deixou claro nos escritos dele que o orgulho dele era o maior obstáculo para ele receber o evangelho no início. Agostinho ele estava orgulhoso da sua inteligência, da sua riqueza, do prestígio que ele tinha na sociedade, até ele reconhecer que aquilo era menos do que nada. E é o problema nos dias de hoje. Tem muita gente que não assume um compromisso com Deus por medo do que o povo vai dizer dele. Orgulho. Tem muita gente que não batiza por medo do que os familiares vão falar dele. Tem muita gente que não assume um compromisso com Deus porque ele não quer perder o status, não quer ser visto como crente, aquele que carrega a Bíblia, não quer receber chacota das pessoas. Sabe, querido, ao contrário do pobre de espírito, ele diz, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 7, 24: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva à morte? Meu irmão, você precisa entender hoje aqui, porque não é frequentando uma igreja que você vive isso, não. Você precisa entender que no dia a dia não dá para viver sem Cristo. Nós não podemos ser dignos de receber nada de Deus até reconhecermos a nossa indignidade.
Nós não podemos viver até admitirmos que estamos mortos no pecado e que precisamos da graça de Deus para nos dar vida, para nos colocar de pé. Você não pode ser um cristão bem-sucedido sem se livrar do orgulho. O problema é que hoje pouco se fala sobre humildade. Pouco se fala sobre renúncia, sobre esvaziar-se de si mesmo. A maioria dos livros cristãos que nós lemos é ensinando como você faça para ser bem-sucedido. O que você tem que fazer para você crescer, para você superar os problemas, e assim por diante. Nós vemos poucos livros, poucos ensinamentos sobre uma forma de se esvaziar. 10 maneiras de como negar a si mesmo. Você já viu algum livro assim? 15 estratégias para você matar sua carne. Quase não se vê isso aí afora, porque isso não vende. As pessoas não querem ler coisas que geram renúncia nelas. Elas querem ler aquilo que agrada o coração delas. Por quê? Porque são orgulhosas. Gente que não quer ser confrontada. E o primeiro confronto que tiver com ela, ela sai da igreja. Queridos, somente quando nós admitirmos a nossa apatia espiritual, é que Cristo vai derramar da vida dele sobre nós. Provérbios 16:5, na versão NTLH, a Bíblia diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos. Está escrito na sua Bíblia. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eles são tão orgulhosos que eles não dão espaço para Deus trabalhar na vida deles. Eles acham que não precisam de Deus. E quem não precisa de Deus nessa terra, por que ele iria para o céu? Sabe, eu prefiro lidar com um pecador do que com gente orgulhosa. É tão bom quando alguém me procura. Eu não estou falando que só vocês são, eu também sou. Mas eu estou dizendo em aconselhamentos. É tão bom quando alguém procura a gente e diz assim: pastor, a minha vida está arrebentada mesmo. Pastor, eu aprontei mesmo. Pastor, foi eu que fiz coisa errada mesmo. Eu sou... Gente, é bom demais você conversar com gente assim. O difícil é quando você vai conversar com alguém e ele vem cheio de razões. Ah, eu fiz isso por isso. Eu fiz aquilo porque ele fez comigo primeiro. E aí você dá uma palavra para ele e não, mas não é bem assim não, pastor. O senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. Você aconselhar uma pessoa orgulhosa é terrível. Ser pobre de espírito é a primeira bem-aventurança, porque a humildade deve preceder todo o resto das bem-aventuranças. Ninguém pode receber o reino dos céus sem ele entender que ele não é digno do reino e passar a viver uma vida digna, uma vida em arrependimento, uma vida livre de orgulho. Totalmente o contrário da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Eles dizem assim: olha, nós somos ricos, abastados, não precisamos de nada. Jesus vira para aquela igreja e diz assim: vocês não sabem o quanto vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Bando de orgulhosos, que pensa que por estar na igreja, que pensa que por carregar uma Bíblia, que pensa que por ser batizado, são salvos. Tem Cristo na sua vida. Querido, seja livre do seu orgulho, porque aonde você é rei, Jesus ele jamais vai ser. Seja humilde, reconheça a sua dependência de Deus,
Seja você quem for, rico, menos afortunado, seja qual cor você seja, de qual sexo você seja, entenda que você só será feliz se você depender de Cristo. Sua vida só vai adiante se Cristo for o centro da sua vida. Pastor, qual é o resultado de ser pobre de espírito? Aqueles que vêm com humildade para Deus, a Bíblia diz que eles herdarão o seu reino, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Quando o Senhor chamou um homem chamado Gideão, e Gideão ele se livrou de tudo ali, de todo o orgulho, para libertar Israel dos midianitas, Gideão respondeu para Deus assim: Senhor, como é que eu libertarei Israel? A minha família é a menor em Manassés, eu sou o mais novo da casa de meu pai. Quando Deus ouviu aquela palavra, Deus deu uma palavra para ele, disse: mas com certeza eu vou ser com você, você vai ser usado para libertar Israel dos midianitas. Querido, quem se humilha, recebe o favor de Deus. Isaías, a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado num alto trono, e ele gritou: ai de mim. Capítulo 6, a Bíblia diz isso. Porque eu sou um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que um anjo veio e tocou com uma brasa nos lábios daquele homem, e quando o anjo tocou, o anjo disse: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Porque Isaías reconheceu quão dependente de Deus ele era. Querido, Deus espera que eu e você reconheçamos a nossa pobreza, para Ele poder nos exaltar e nos levantar. É assim que Ele faz. Eu amo um texto que está em Isaías 57:15, a Bíblia diz assim: porque assim diz o alto e exaltado que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu moro em um lugar alto e santo, e também com contrito e pobre de espírito, a fim de reavivar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa linda. Deus tem prazer de te levantar, Deus tem prazer de te renovar, quando você reconhece quão pobre você é, quão carente e necessitado da misericórdia de Deus nós somos. 1 Pedro 5,6, o Senhor diz, Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele vos exaltará no tempo certo. Será que você é uma pessoa orgulhosa? Para pensar um pouquinho. Você tem facilidade de se humilhar, de pedir perdão, de receber um puxão de orelha, uma repreensão? Que tipo de cristão é você? Ou você é aquele crente que se acha melhor do que as outras pessoas? Porque tem gente que pensa assim, sabia? Você vai repreendê-lo, ele não aceita a sua repreensão, porque ele pensa que é melhor do que você. Ele pensa que aquele ensinamento não se enquadra na vida dele. Ele olha para os outros e ele sempre se acha maior. Querido, ser humilde de espírito é você reconhecer que você não é nada sem Deus, que você não é melhor do que ninguém. Esse é um ponto que demonstra a humildade de espírito. É que nós passamos a ver com clareza, talvez, os pontos fortes e virtudes dos outros, e a gente começa a enxergar as nossas próprias fraquezas e pecados. Tem gente que consegue enxergar o pecado do outro, não o dele. Tem gente que consegue enxergar o erro do pastor, não o dele. O pastor, ele faz 10 coisas, 8 certas, 2 são erradas, porque o pastor também erra. Ele desconsidera as 8 e foca nas 2. Você serve uma pessoa a vida inteira, e aí o dia que você tem que falar não para ela, você não presta mais para ela. A igreja não presta mais para ela.
orgulhoso. Paulo fala em Filipenses 2:3 que nós devemos considerar, fala para quem está do seu lado assim: você é superior a mim. Essa pessoa que está do teu lado, vocês que estão aqui me ouvindo, eu devo considerar vocês superiores. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor. Pelo contrário, a minha responsabilidade é que é maior. Eu não sou melhor do que ninguém. Então pare de olhar para os outros. Reconheça a sua pobreza espiritual. Reconheça hoje a vida que você tem levado, a comunhão fraca com Deus que você tem levado. E você ainda consegue encontrar defeito nos outros mais do que em você mesmo. Eu fico pensando se a gente orasse pelas pessoas como a gente é capaz de criticá-las. Ao invés de você criticar tanto o seu irmão, ore por ele para que ele consiga superar aquilo que você viu de crítica nele, de defeitos. Por que ao invés de não criticar tanto o seu pastor, você não ora mais por mim? Para que Deus me ajude a mudar aquilo que talvez te desagrade, que aos seus olhos seja errado. Se nós gastássemos mais tempo orando do que criticando, tudo seria diferente. Porque é isso que o humilde de espírito ele faz. Antes de ele julgar alguém, ele julga ele mesmo, porque ele sabe que ele é pobre. Ele sabe que ele não tem direito nenhum de apontar o dedo para ninguém. Porque talvez ele é mais pobre do que aquele a quem ele está acusando e julgando. Esse é o pobre de espírito. Se você for estudar o livro de Tiago é o livro do Novo Testamento mais parecido com os ensinos de Jesus. E ele mais se parece também com o Sermão do Monte. Tiago capítulo 4, verso 6: todavia dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 1, 9: mas o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque passará como a flor da erva. Tiago está dizendo aqui nesse texto, que riqueza material para Deus não significa nada. Deus está interessado não naquilo que você possui, mas na sua alma, naquilo que é duradouro, não naquilo que é temporário. O que importa para Deus é o que você tem no seu coração, não aquilo que você tem na sua conta bancária. Não. É por isso que Jesus disse que esses herdarão o reino dos céus. Porque o pobre de espírito entende que o que salva ele não é o dinheiro que ele possui, é a presença de Jesus Cristo na vida dele, todos os dias. Se sentir pobre de espírito é sentir necessidade de Deus. Meu irmão, todo ser humano sente necessidade de alguma coisa, e toda vez que você sente necessidade, você busca suprir. Observe isso para você ver. Agora a pergunta que eu te faço é: será que nós somos assim com Deus? Muita gente diz que sente necessidade de Deus, que ama Deus, mas não sente necessidade de estar com Deus. Uma pessoa que vem ao culto de vez em quando para ouvir a palavra, ela está mostrando o tamanho da necessidade que ela sente de Deus. É isso. Querido, como eu chorei ontem, quando Deus ministrou, estava meditando um pouquinho mais nessa palavra. Como eu chorei hoje à tarde aqui.
meditando nas Escrituras. Porque como eu tenho sentido necessidade de estar mais perto de Deus nesses dias. Como eu tenho olhado para a minha vida e tenho visto quão pobre eu tenho sido. Como eu preciso melhorar na minha comunhão com Deus. Como eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela não lê, ela não ora, ela não jejua, e isso demonstra a necessidade que você sente de Deus. Não adianta você dizer que ama a Deus, se você não sente necessidade de estar próximo dEle. Como é que eu posso dizer que eu amo o Denis, se eu não tenho prazer de estar na presença dEle, se eu não tenho prazer de parar, de me assentar, de comer com Ele, de ter um tempo com Ele, de estar mais próximo? Querido, quando eu sinto necessidade, eu busco uma maneira para sanar aquela necessidade que eu tenho. Escuta uma coisa. Quem tem necessidade financeira? Alguém aqui já passou problema financeiro? Levanta a mão. Todo mundo, hein? O que é que você faz quando você tem uma necessidade financeira? Você trabalha até mais tarde? Não é assim? Você enxuga as contas da casa, você chega para a esposa e fala, olha, esse mês a gente só pode gastar tanto. Você trabalha em 2 serviços se for preciso. Faz o que for necessário. Mas você arruma um jeito de sanar suas necessidades. Por que é que você namora? Por que é que você casa, constrói família? Porque o ser humano tem necessidade de ter alguém do lado dele. Você faz isso para sanar sua necessidade. Por que é que você tem amigos perto de você? Você se relaciona. Por quê, pastor? Porque você precisa viver em comunidades. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Observe para você ver. Todo ser humano, em todo tempo, ele busca sanar as suas necessidades. O problema é que com Deus, nós sabemos que precisamos melhorar e continuamos da mesma forma que estamos a vida inteira. Nós achamos que vir ao culto de domingo à noite já é o suficiente para sanar o vazio que há dentro de nós. Você acha que lendo a Bíblia de vez em quando já é o suficiente para sanar o vazio do teu coração, para tirar essa pobreza que há em nós? A grande verdade é que nós não buscamos sanar a nossa pobreza espiritual como a gente busca sanar a pobreza material. Você trabalha todo dia, tem gente que passa meses sem fazer uma oração. Você chega no seu trabalho pontualmente todo dia e você nunca chega no horário no culto. Você cumpre com todas as suas responsabilidades financeiras, mas você não é capaz de ser fiel no seu dízimo. Nós preocupamos em sanar tudo aquilo que nos contraria, menos a nossa pobreza espiritual. Porque a grande verdade é que essas coisas são mais importantes, ou melhor, fazem mais falta para nós do que Deus. Você sente mais necessidade de ter dinheiro no bolso do que ter Jesus no coração. Para muita gente isso é verdade. Eu e você buscamos a Deus na medida que Ele nos faz falta. Então é só você observar para a maneira que você tem vivido. Isso aí você está dizendo, é desse jeito que isso aqui é o suficiente para sanar a minha necessidade, a minha pobreza espiritual. Eu comparo com aqueles amigos que, você deve ter gente assim, que só te liga quando precisa. Você tem gente assim na sua vida? Isso não é amizade. Eu tenho feito uma seletiva na minha vida nos últimos anos. Eu parei de ser bobo.
Porque tinha gente que só eu ligava para ele, nunca recebi uma ligação dele. Só eu que mandava mensagem, a pessoa nunca me mandava uma mensagem. Eu ligava no aniversário, a pessoa nunca me ligou no aniversário. Eu falei, isso não é amizade. Amizade que só um procura, seja sincero, isso é amizade, gente? Que só um sente falta? Deixa eu te contar uma coisa, Deus sente falta de você, mas você muitas vezes não sente falta dele. O seu comportamento mostra que você não sente necessidade. É como aquele tipo de gente que só te procura quando precisa de alguma coisa. Quem busca Deus também, só quando precisa, não, na verdade ele não sente necessidade de Deus. Ele está sentindo necessidade de ter aquele problema resolvido. Ele quer Deus. A multidão não queria Deus. A multidão queria pão. Aquele povo não queria Jesus, eles queriam aquilo que Jesus oferecia. E está cheio de gente nos dias de hoje. As igrejas estão abarrotadas de pessoas que não querem Jesus, mas que estão indo atrás de uma mensagem inteligente, algo que jogue elas para cima. Agora, você há de concordar comigo, quem tem fome, busca comida. Quem tem sede, busca água para beber. Quem tem sede na alma, busca Deus. Se você não busca, é porque você não sente necessidade, tá? É o suficiente do jeito que a sua vida está. Eu sei que você pode buscar Deus na sua casa, mas e o seu compromisso com os cultos na sua igreja? O seu compromisso, querido, revela o tamanho da sua fome. Aqui é a casa do pão, aonde você vem para comer, aonde você vem para se alimentar. Se você não veio no culto, eu sei que tem gente que às vezes tem problema, mas na verdade outros não vêm, sabe por quê? Porque não tem fome. A fome dele era para estar em outro lugar naquele momento, não dentro da igreja. É isso que você está dizendo quando você falta de culto. Vamos ser sinceros. Talvez você teve um problema, talvez adoeceu, é uma outra coisa. Teve algo que te impediu de estar aqui, mas a grande maioria das pessoas, elas não vêm ao culto porque a fome que elas tinham ali naquele momento não seria saciada dentro da igreja. Elas tinham que estar em outro lugar, fazendo uma outra programação, vendo alguma coisa na televisão, ao redor de outras pessoas, em outro ambiente, para sanar a necessidade dela. Se ela tivesse fome espiritual, ela viria para a igreja. Como dizia o pastor Cizenando, duro é esse discurso, mas é a verdade. Então, querido, felizes são aqueles que sentem necessidade de Deus, bem-aventurados são essas pessoas. Quem busca Deus é feliz. Por quê, pastor? Porque ele encontrará em Deus o que ele precisa para se alegrar. Enquanto você não o buscar, você não será totalmente feliz e alegre. Está cheio de gente buscando tanta coisa para ser feliz, para suprir a sua necessidade. Mas deixa eu te contar uma coisa, não adianta você ter isso, aquilo, se você não tiver Cristo aqui dentro. A alegria, como é o tema do culto das mulheres, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É quem mora aqui dentro de mim que produz alegria. Não é aquilo que eu conquisto ao meu redor que me traz paz. É a paz de Jesus, do Espírito Santo que habita dentro de mim. É isso que me traz paz. Enquanto você não entender, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar, eu preciso correr atrás. Eu disse aqui domingo passado, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembra das necessidades que eu falei aqui? É disso que Jesus está dizendo. O que comer, o que vestir, o que beber, todas essas coisas, Jesus está dizendo, se você buscar o reino dos céus, Ele te acrescentará. Escuta uma coisa, quero te dar uma ótima notícia. Se você buscar a Deus,
Ele vai te acrescentar o que você precisa na medida certa. Não vai faltar e nem vai sobrar. É na necessidade que você precisa para cada dia. Então, para que você está buscando tantas coisas e esquecendo dele? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas a Bíblia também diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você observar, querido, cada bem-aventurança, ela se edifica na anterior. Eu amo um texto que está em Isaías 57:18, que a Bíblia diz assim: tenho visto seus caminhos, mas eu o sararei. Também o guiarei, e tornarei a dar-lhe consolação a ele e aos que pranteiam. A expressão bem-aventurado no original, ela significa feliz. Mas não uma felicidade de que tudo vai bem. Não é aquela felicidade de quem não tem problema, não. Mas ela expressa a sensação de uma realização que, independentemente do momento que eu estou vivendo, eu estou bem com Deus. Eu posso estar passando por uma prova, mas eu estou alegre, porque não depende daqui, depende daqui. É de dentro para fora. Então, querido, é como se Jesus dissesse aqui: felizes são os infelizes. Como assim, pastor? Você vai entender. Esse choro aqui não é um choro natural. Não é feliz quem chora porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, porque perdeu o emprego. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse choro aqui, que traz alegria, é causado pelo arrependimento. É causado pela injustiça. E nós choramos por isso. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus chorou. Lucas 19, quando ele chega perto de Jerusalém, Jesus ele começa a chorar e ele olha e diz: ah, Jerusalém, se você reconhecesse o tempo da tua visitação. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou de compaixão ao ver a dor e a incredulidade das pessoas. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque Lázaro era amigo de Jesus. Mas Jesus também chorou ao ver a incredulidade das pessoas que estavam ali perto. A falta de fé. A falta de confiança. Querido, é esse choro que nós devemos chorar. Quando você vê alguém passando por um momento de aflição, alguém sendo oprimido pelo diabo, é esse choro que você tem que chorar. Pelos seus pecados, pelos seus erros, esse choro, a Bíblia diz que ele será consolado. É o choro que Paulo diz, que existe tristeza segundo a carne, segundo Deus. Paulo, ele mostra que os que choram são felizes, são aqueles que choram segundo Deus. Lá em 2 Coríntios 6, 7, verso 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Não é qualquer choro que traz alegria. Tem muita gente que chora, mas não se arrepende. Aquilo foi apenas remorso. Amanhã ele está fazendo de novo. Não adiantou nada. E Tiago, mais uma vez, ele vem e fala sobre isso. No capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, pecadores, limpai as vossas mãos, afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos diante de Deus, porque Ele vos exaltará. Sabe, querido,
eu preciso chorar pelos meus pecados. Isso sim agrada a Deus. E Jesus mostrou que chorar vem logo depois de eu sentir necessidade e eu ver o quão pobre de espírito eu sou. Por isso que uma coisa vai depois da outra. Quando eu contemplo a vida que eu devo viver e a vida que eu tenho levado, isso é motivo para a gente chorar, querido. Para a gente clamar pela graça e pela misericórdia de Deus todo dia. A Bíblia está se referindo sobre os que choram, não apenas aqueles que têm passado por épocas difíceis, mas é daquele que entende que todo o sofrimento que há nesse mundo, na verdade é resultado da tendência pecaminosa da humanidade. É resultado dos nossos erros. É resultado de uma vida que nós levamos e como se Deus não existisse. Tem gente que leva a vida como se Deus não existisse, sabia disso? Tem gente que leva a vida como se nunca fosse morrer. Ele sai daqui do culto hoje e ele pega tudo isso aqui que eu preguei e põe numa lata de lixo. E ele vai viver a vida dele do jeito que ele espera e ele gosta de viver, porque ele acha que ele nunca vai morrer, ele é imortal. Só que você pode, querido, fazer isso um culto, 2 cultos, amanhã a consequência vai vir. Hoje eu estou pregando aqui para vocês, eu estou lavando a minha alma, estou com a camisa toda suada, estou dando o meu melhor aqui para vocês, porque eu não sei se domingo que vem eu vou pregar para vocês, e se Deus me levar para a glória, e se você sair desse culto e morrer e amanhã não acordar mais, você está preparado para ir para o céu? Se não está, até quando você vai continuar não estando? Até quando? No Salmo 55, Davi, ele clama e ele diz assim: ó, quem me dera asas como uma pomba, eu voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e iria apresentar no deserto. Eu me apressaria em um lugar de refúgio a partir do vento e da tempestade. Davi mostra o que muitos de nós fazemos quando nos deparamos com alguma tristeza, com alguma decepção, com alguma angústia. A gente deseja o tempo todo escapar do problema, não é assim? A gente deseja o tempo todo nos livrar daquilo, não ter que dar de cara, não ter que enfrentar aquela situação. Mas isso é impossível. Porque talvez aquela situação é o próprio Deus tratando com você, moldando o seu caráter, para humilhar você, como Ele fez com o povo de Israel no Egito, no deserto. A Bíblia diz que Deus levou o povo ali para provar o que estava no coração do povo. Sabe, querido, eu fico pensando o que poderia ser mais contraditório que a ideia que Jesus traz aqui. Que felicidade é tristeza, que o caminho para a alegria está no choro. Jesus, ele tem algumas coisas interessantes. E a Bíblia que diz que Jesus, ele mostra, felizes são os tristes. Lá em Lucas capítulo 6, Jesus, ele diz assim: ai de vós que agora rides, porque vocês vão lamentar e chorar. Lucas capítulo 6, 25. Jesus, ele inverteu o caminho para a felicidade, totalmente. E ele traz um novo modelo para mim e para você, para descobrirmos o que é ser feliz. Sabe, Jesus está falando aqui desse choro que produz tristeza, segundo Deus. Isso sim traz alegria. Davi foi um homem que lamentou muito em muitos momentos da vida dele que ele passou. Se você for ler a história de Davi, você vai ver que Davi lamentou tantas coisas, a morte do filho. Davi lamentou o problema que ele teve ali com a sua família, com os filhos dele, mas nada quebrou tanto o coração de Davi quanto o pecado dele. Nada. Depois de um grande pecado que ele se envolveu com Batseba, envolvendo também o marido dela, Urias,
Davi se arrependeu e, na sua tristeza, ele expressou o Salmo 51. Como eu amo esse salmo. Verso 3 e 4, Davi disse assim: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. A Bíblia está mostrando, querido, ou seja, Davi, ele tornou-se feliz quando ele entristeceu verdadeiramente pelas transgressões que ele tinha. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos sentir a dor do luto. Com certeza você talvez já sentiu a dor de ter perdido alguém. Mas eu estou dizendo para você sentir a dor quando você peca, quando você erra, quando você fracassa. Não que a felicidade venha no próprio luto, não é isso. A felicidade, na verdade, ela vem com o que Deus faz em resposta ao luto que eu tenho. O perdão de Deus é que traz alegria para o meu coração. Eu gosto de dizer que luto divino traz perdão de Deus. O luto que eu sinto pelos meus pecados traz de volta a felicidade. Quando eu sou perdoado, o Espírito Santo me enche de alegria de novo para eu continuar a minha caminhada com Ele. Não adianta se esconder, meu irmão, e tentar mostrar que você está levando uma vida feliz. A verdadeira alegria, ela vem de Deus. Mas enquanto você não colocar para fora esse pecado e confessar o seu erro e abandonar, você nunca vai encontrar felicidade. O que Davi disse? Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto você não confessar, não abandonar, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, encontrará misericórdia. Talvez você está querendo ter uma vida feliz, e para todo mundo que está do seu lado, você até demonstra ter uma vida alegre, mas uma falsa alegria. Porque enquanto você não se vê livre desse orgulho que não te deixa confessar o seu pecado, que não te deixa abandonar isso que você está fazendo, você nunca vai ver a sua vida romper, crescer, melhorar, nunca. O seu luto pelo pecado te traz alegria. Por quê, pastor? Porque traz perdão, e quem é perdoado sente alívio. Já viu como você sai bem depois de um culto? É bom, não é? Você vai para casa e tem dia que você sai do culto aqui, parece que tirou um caminhão das suas costas. Porque você sente a graça de Deus, a presença de Deus. Mas no dia a dia, nós somos tentados o tempo todo. E você não deve buscar essa graça de Deus, essa alegria, somente no culto de domingo, mas a todos os dias da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já chorou pelos seus pecados essa semana? Já? Você já se lamentou por alguma coisa de errado que você fez? Ou você não se importa com isso? Querido, a igreja precisa chorar mais do que rir. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos voltar aos pés de Jesus, a chorar, a nos humilhar, a servir a Deus como nós servíamos no passado. Eu fico impressionado às vezes com a falta de zelo e de compromisso com as pessoas, com a igreja, com as coisas de Deus, com o culto. Eu já falei isso aqui, como é que é normal uma pessoa faltar 3 cultos de domingo, 4 cultos de domingo seguido, e vir na ceia, tomar ceia e achar que está tudo bem. Meu irmão, que tipo de vida que nós estamos levando, que tipo de cristianismo que nós temos vivido para o mundo lá fora. A gente prega uma mentira.
Porque você posta tanto texto bíblico, mas quando as pessoas vão olhar para a sua vida, elas não veem nada daquilo que é postado. Está na hora da igreja voltar a chorar, da igreja voltar a se lamentar. Isaías 22, 12 e 13, falando a Israel, o profeta Isaías diz: naquele dia o Senhor Deus dos exércitos chamou para choro, a lamentação, a raspar a cabeça e a uso de saco. Em vez disso, a alegria e júbilo, matança de gado e abate de ovelha, comer carne e beber vinho. Seguindo a filosofia do mundo, que ainda prevalece hoje, o antigo povo de Deus disse: comamos e bebamos, porque amanhã a gente morrerá. Eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: nós podemos reagir à nossa pobreza espiritual de várias maneiras. Achando que está tudo bem, fingindo que não é conosco essa pregação. Você pode sair daqui dizendo assim: nada do que o pastor pregou hoje foi para mim. Mas eu não estou pregando isso aqui para vocês, estou pregando para mim. Quando Deus me deu essa palavra, como eu vi quão pobre espiritual eu tenho sido. Como eu preciso chorar mais pelos meus pecados, pelos meus erros, do que aquilo que talvez eu quero conquistar, chegar, alcançar, viver. Você pode pensar, depois desse culto aqui, e você pode sair daqui dizendo assim: nossa, fulano precisava estar lá para escutar aquela pregação e não estava. Você já pensou isso? Eu sei que já. Alguém já pensou? Fala a verdade, gente. Já? Eu sei que já. Sei que já. Porque eu já ouvi ministrações e eu dizia: meu Deus, se o fulano estivesse aqui. Tudo que foi pregado era para ele. Ou você pode sair daqui hoje como um filho pródigo, decidido a voltar para a presença do Pai. Decidido a chegar para o Pai, dizendo assim: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, deixa-me ser pelo menos um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores. Sabe o que o Pai vai fazer? O Pai não vai te tratar como um empregado qualquer, o Pai vai mandar fazer uma festa para você, o Pai vai mandar colocar anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, o Pai vai mandar trazer uma roupa nova para você. O Pai vai matar um novilho cevado para fazer uma festa de alegria, porque o filho que estava perdido voltou para a casa do Pai. Só que você nunca vai receber o carinho do Pai chegando com arrogância para o Pai. Aquele filho só recebeu aquele tratamento porque ele se humilhou. Se você for observar, não há registro no Novo Testamento que Jesus tenha rido. Você já viu alguma passagem? Só que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus chorou. Se ele riu, eu não sei. Eu só sei que Isaías diz que Jesus era um homem de dores. Eu só sei que Isaías diz que Jesus passaria, enfrentaria tudo que ele enfrentou. Apocalipse 21, verso 4, a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrima. Querido, o dia que você chegar no céu, você não vai precisar chorar mais pelo pecado, porque lá você vai ser transformado em glória. Mas enquanto nós não chegarmos lá, a nossa vida precisa ser diariamente chorando pelos nossos erros. Pastor, como é que eu me livro do pecado? Vou te dar alguns conselhos. Primeiro, corte o laço com o pecado definitivamente. Tem gente que diz que quer abandonar o pecado, mas fica ali acariciando ele. É igual Sansão com Dalila. Me conta, Sansão, qual é o segredo? Não. Descobre, vai. Aí Sansão, Dalila falava: vai isso. Não, Dalila, ele está longe, está frio, Dalila. Tem gente que é assim. Pastor, como é que eu me livro de pecado? Não seja presunçoso, porque a presunção, ela é como orgulho. Como assim?
Você sai de um culto como esse pensando que você não tem nada do que se arrepender. Terceiro lugar, não use de procrastinação. O que é isso, pastor? Deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Esse erro que você precisa abandonar, essa atitude que você precisa tomar, é hoje, aqui, após esse culto. Não é amanhã. Não deixe para resolver, para pôr um ponto final, uma pedra em cima desse problema amanhã, que amanhã pode ser tarde demais. Quarto lugar, e eu termino te dizendo isso: estude a palavra, ore, jejue, porque quanto mais você matar a sua carne, mais o seu espírito estará fortalecido. Interessante é que as multidões estavam ali no início do sermão, e no final do sermão, em Mateus 7, eles também estavam ali. Eu não sei se todos, mas acredito que uma grande parte dos que estavam lá no início permaneceram. A pergunta que eu te faço é: quem é você? Como assim, pastor? Você é aquele que vai ouvir o sermão até que ele te confronte e você saia da igreja, ou até que Cristo volte para nos buscar? Jesus, ele começava a confrontar as pessoas e uma grande parte delas iam embora. Eu acredito, querido, que aqueles ensinamentos, o Sermão da Montanha, foram tantos ensinamentos, e eu não acredito que eles foram pregados em um único dia. As multidões voltaram para ouvir. As pessoas voltaram para ouvir. Sabe, e é isso que às vezes mais entristece a gente nos dias de hoje. Você cuida das pessoas, você dá alimento para elas, você dá tudo para elas. Daqui a pouco elas viram as costas para a igreja e vão embora. O meu desejo é que não só hoje, mas todos os domingos, todas as quintas, todos os cultos, você esteja aqui para ouvir a pregação, o sermão da palavra de Deus. Essa é a minha oração. E que não venha só você, que você traga amigos, você traga familiares, porque quando nós descobrimos aonde tem pão, você precisa mostrar para outra pessoa onde ele também vai encontrar salvação para ele. Pastor, você vai acabar a pregação desse sermão quando? Daqui a alguns minutinhos. Só que a desse sermão aqui é até Jesus voltar para buscar a sua igreja. A minha oração é de que Deus me dê graça para que todo dia que você chegar aqui na igreja, você me encontre aqui nesse altar entusiasmado, pregando esse livro aqui para vocês, pregando essa palavra, trazendo algo para o seu coração. A minha oração é para que você permaneça junto comigo aqui, é para que todos deixem de lado as imperfeições da igreja. Querido, eu vou me esforçar para sempre estar aqui, com aqueles que quiserem estar. A minha oração para que Deus sustente a minha e a minha esposa. Todo dia eu peço isso para Deus. Deus, me dê saúde para até o último dia da minha vida, até o último suspiro, eu fazer a obra de Deus. Independente do número de pessoas que vai estar aqui comigo. A minha oração para que Deus nunca permita eu perder o entusiasmo de pregar a palavra de Deus. Porque eu sei que muita gente vai ouvir e muita gente não vai fazer nada daquilo que a gente ouve. Mas eu sei que muita gente que está aqui porque tem fome da palavra, está aqui porque ama a presença de Deus. E essas pessoas hoje vão sair daqui para uma nova vida que lhes aguarda lá fora. Pode ter certeza disso. Eu termino te dizendo isso. Você tem uma igreja cheia de defeitos. Você tem um pastor cheio de defeitos. Mas o evangelho que é pregado aqui é o evangelho perfeito, que é a palavra
que muda o coração de todo aquele que se entrega para ela. Sabe, querido, a minha esperança é que você volte domingo que vem. Se você voltar domingo que vem, e se Deus me permitir, em nome de Jesus, você vai me encontrar pregando aqui com toda alegria no coração. Se você não voltar domingo que vem, quem vai perder é você, porque o pão vai ser dado. Mas só come quem vem na casa do pão para comer. Se coloca de pé.